Olá, Deus abençoe sua vida. É bom estarmos aqui em mais um tempo para a Igreja de Líderes. Você sabe, a Igreja de Líderes é a igreja que serve a igreja. Não é um curso, não é um estudo bíblico, não tem hora para começar ou terminar. Não é um projeto. E um dos propósitos da Igreja de Líderes é de comissionamento, treinamento e cura da liderança. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio de forças no reino espiritual. Todo líder é um referencial de Deus. Todos aqueles que foram levantados numa casa do Senhor, na igreja, no reino de Deus como um todo, a autoridade, diz a Bíblia, toda ela é constituída por Deus. Toda autoridade, ela precisa exercer seu governo, o seu domínio, para que haja justiça, paz, para que o reino de Deus se estabeleça em qualquer circunstância, em qualquer lugar. E o líder, por menor que seja a sua influência de um grupo pequeno ou de uma grande congregação, de uma grande igreja, ele precisa ser um referencial, ele precisa exercer o seu ministério de forma a equilibrar as forças no reino espiritual. Quando a gente fala de equilíbrio de forças, nós bem sabemos, como a própria palavra diz, que nós somos em Cristo mais que vencedores. Não temos que negociar a nossa paz, não temos que negociar os nossos destinos, os propósitos de Deus para a nossa vida são inegociáveis. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo? Porém, nós temos que entender que existe a batalha do dia a dia, existem os desafios, as lutas do dia a dia. Como Jesus mesmo disse, no mundo teremos aflições, são batalhas diárias. E existe a grande batalha, aquela que está descrita no livro de Apocalipse, quando de uma vez Satanás e seus demônios serão vencidos e serão jogados no inferno. Mas até lá nós temos batalhas diárias. Mesmo que o diabo ele seja vencido em todos os dias, ele não vai desistir. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, ele procura quem tragar, quem buscar, quem derrubar. E cabe a nós estarmos alertas, estarmos preparados para isso. Não é uma vigilância constante onde você não fará mais nada a não ser vigiar e ficar imaginando de onde virá o contragolpe ou de onde virá a afronta do inferno contra você. Você tem que descansar em Deus e saber que você não está sozinho nessa batalha. Os anjos do Senhor estão conosco. Mas haverão aquelas batalhas em que você e eu seremos comissionados por Deus para assumir o controle, o destino final de lutas, sejam elas pessoais, familiares, ministeriais, nas circunstâncias profissionais, em que situação for. O equilíbrio de forças fala disso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra uma referência onde Satanás contendeu, ou seja, ele requeriu o corpo de Moisés. Não sei para quê, a gente faz uma ideia, né, para trabalhar em cima de um culto de idolatria, mas o anjo do Senhor veio e ali houve um confronto de duas forças. Não houve uma guerra, uma batalha de energia, de força, mas houve um confronto de autoridade. E ali o anjo do Senhor repreendeu Satanás e disse que estava ali debaixo daquela autoridade de Deus. Então, neste momento, quando a gente fala de equilíbrio de força, a gente fala de colocar o inimigo aonde ele deve estar e nós assumirmos a nossa posição. Isso é o equilíbrio de força. A Bíblia diz que Satanás está debaixo dos nossos pés e diz que nós fomos elevados nos lugares celestes em Cristo Jesus. Então, estes são os lugares corretos onde nós temos que estar. Quando nós não estamos no lugar onde deveríamos e o diabo ele se levanta e vem então tomar posse de um lugar que não lhe pertence, há um desarranjo espiritual e esse é o tema dessa leitura da palavra de hoje para a gente. Amém? Juízes capítulo 8, verso 18, diz que depois perguntou, aqui o Gideão perguntou a Zeba e Salmuna: que homens eram aqueles que vocês mataram em Tabor? E eles disseram: como és tu, assim eram eles. Cada um parecia um filho de um rei, ou seja, pareciam que eram príncipes. Verso 19, então, disse Gideão: eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Agora vive o Senhor, que se vocês os tivessem deixado com vida, eu não vos mataria. E então Gideão virou-se para o seu filho Jéter e disse, que era o primogênito:
levanta-te e mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram o Zeba e o Salmuna: levanta-te e acomete-nos, porque qual o homem, tal é a sua valentia. Aí se levantou o Gideão e matou Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Essa história é uma história cheia de significados e ensinamentos para todo líder. Esse fato aconteceu depois que Gideão, com os 300, venceu os midianitas. Depois, diz a Bíblia, ainda nesse capítulo 8, que aquela batalha não terminou naquele vale, mas Gideão continuou perseguindo seus inimigos, seus adversários, para os consumir, ainda que, como diz o texto, cansados, não é? Afadigados, mas perseguindo, porque o foco era a vitória. O equilíbrio de forças deveria retornar. Toda batalha ela tem um propósito, e é isso que nós precisamos entender. O propósito da batalha não é só fazer você e eu vencedores, mas pense do ponto de vista de Deus. Quando Deus nos olha, Ele não nos dá vitórias como caprichos, como bajulação ou como um presente. Existe responsabilidade na vitória de um líder. E a responsabilidade maior é colocar as coisas no seu devido lugar, é estabelecer a ordem. Não se esqueça que o diabo só será derrotado no momento final, lá em Apocalipse. Então, no dia a dia, nós precisamos exercer a nossa autoridade espiritual. Para quê? Não para sermos melhores e maiores, mas para estabelecermos as forças, o controle, né? O equilíbrio das forças no reino espiritual. Não basta viver uma vida de lutas e vitórias constantes. Não podemos ser viciados em vitórias. Não podemos ser viciados, tal como quem é viciado no trabalho, quem trabalha pelo trabalho em si, não pelo prazer das realizações e do retorno da sua vida profissional. É necessário a gente ter propósito para as batalhas. Por quê, pastor? Porque quem vive lutando também vive se cansando. Você certamente já assistiu a lutas. Existe aquele esporte chamado o MMA, né? O UFC, enfim, onde as pessoas, mesmo o campeão, mesmo que seja um nocaute de 30 segundos, onde quem ganhou quase não se machucou, não levou nem um soco, mas existe um tempo, uma janela de quarentena. Ele precisa aguardar, às vezes, 1 mês, 2, dependendo do que ele sofreu, mesmo vencendo aquela luta. Ele precisa aguardar 6 meses para se recuperar, se recompor. Porque quem luta vive se cansando também. Quem bate também acaba machucando. Nós não devemos alimentar conflitos na nossa vida por muito tempo. Por isso Deus nos dá esse direcionamento de vencer. E a vitória aqui representa o quê? O equilíbrio das forças. É você estar no lugar em que você deve estar. É a sua família estar no lugar em que ela deve estar. O seu ministério, a igreja de Cristo. E o diabo aonde ele deve estar. Esse é o equilíbrio de forças. Nós não podemos fazer de uma batalha momentânea a luta de toda uma vida. Isso acontece em meio a lideranças, a líderes, cujo temperamento é difícil, o caráter é falho, a personalidade compromete o exercício do seu ministério. Estão sempre lutando contra quem são. Resolva-se primeiro, resolva-se em Deus. Nasça de novo, faça morrer a natureza carnal. Há todo um processo antes da gente poder ser um líder que vai equilibrar as forças no reino espiritual. Quando a gente olha para esse texto, a gente analisa alguns personagens aqui. Eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia não é um livro de contar história, mas ele é um livro que nos dá ensinamento, né, para as nossas vidas. E o Gideão, a gente não vai falar dele, porque é um personagem já bastante conhecido, poderemos falar em outra igreja de líderes. Mas o Jéter, quem é o Jéter? O Jéter é um jovem que era filho de um herói de guerra, né, um filho mais velho. O legado de Gideão como um vencedor iria para seu filho e todo o domínio dele, o reinado dele, seria assumido pelo seu filho. Porém, o Jéter, ele é um jovem de caráter medroso e covarde. Quando Gideão falou para Jéter, acomete e se levante contra esses homens, ele não soube, ele teve medo, ele temeu, ele não sabia direito o que fazer. Gideão não pensou 2 vezes,
como a gente já leu, e rapidamente resolveu aquela questão. Algumas pessoas, elas serão conhecidas pelas batalhas que enfrentaram na sua vida. E você sabe disso, talvez você seja uma dessas que enfrentou tentações, enfrentou toda uma origem, muitas vezes familiar, negativa, algo ruim que aconteceu no seu passado, enfim, na família, talvez enfrentando doenças mesmo no corpo, né? Ou seja, são batalhas, é como quem diz, eu estou lutando dentro de uma família desestruturada, um emprego hostil, às vezes com doenças no seu próprio corpo, para tentar se sobrepor a elas, para trazer um certo equilíbrio. Mas há aquelas pessoas que são conhecidas pelas batalhas que deixou de lutar, ou seja, decidiu desistir. Desistiram de uma amizade, desistiram da família, desistiram dos propósitos do Senhor, do compromisso, do ministério. Eles desistem da vida com Deus por alguma questão, alguma razão, acabam desistindo. E o Jeter, ele vem com esse paradigma aqui, com esse homem que desiste de um conflito, e nós vamos perceber por quê. Nós temos mais dois personagens aqui, que é o Zeba e o Zalmuna. E quem eles eram? Bom, eles eram príncipes, líderes de seu povo, que haviam matado os irmãos de Gideão, seus parentes, tios do Jeter. Eles representam aqueles inimigos, demônios mesmo, espíritos malignos que vêm para destruir sonhos, família, herança. E é esse o foco. Aqui nessa história toda, existe uma história sobre família, legado, herança, posicionamento, porque é uma história de príncipes, é uma história de governos, é uma história, como nós estamos falando no tema de hoje, de equilíbrio de forças no reino onde eles estavam. Não se esqueça que no começo Gideão pensou em poupar a vida daqueles homens, quando ele ainda não sabia o que eles haviam feito, desequilibrado todo um controle e uma administração e o governo das tribos aos quais os irmãos de Gideão eram líderes. Quantos sonhos destruídos por homens como esse, na vida profissional, na vida sentimental, até mesmo na vida espiritual. Quantos sonhos foram destruídos por espíritos como esse que vêm para romper um legado, uma herança? Quantas famílias são desfeitas, não é? E muitas vezes, não apenas a família é desfeita, mas os laços de respeito, de afeto, acabam sendo desfeitos quando a família continua unida, mas sem aquele valor, sem aquele equilíbrio, onde o homem, o marido, o pai, os filhos, a esposa, a mãe, os irmãos, ou seja, onde cada um consegue conviver, equilibrando e assumindo a posição de cada um. Quando a gente olha para estes homens aqui, os personagens centrais dessa história, o Gideão, como eu já disse, não iremos falar muito dele, mas o Jeter, o Zalmuna e o Zeba, vamos estudar o nome deles, porque o nome nos dá um encaminhamento a respeito do destino. Porque não na sociedade ocidental, que nossos valores são muito diferentes dos valores que existem hoje sobre a sociedade que está aqui na Bíblia. Então, quando a gente escolhe o nome para alguém, a gente está dando a identidade, o caráter, a personalidade e traçando o destino daquela pessoa dentro do nome que ela possui. O primeiro nome que nós encontramos aqui é o do próprio Jeter. E a palavra Jeter, o nome Jeter, significa abundância ou excelência, proeminência. Então Gideão, ao dar ao seu filho primogênito, ao primeiro, esse nome Jeter, ele está imprimindo no caráter dele o quê? A abundância, a excelência, você vai ser um filho próspero, um filho abençoado. O segundo nome que nós encontramos aqui nesse texto é o de Zalmuna. O Zalmuna significa sombra que foi retirada. Sombra aqui no sentido de proteção, de abrigo, ou que foi negado. Então esse é o significado. Preste atenção porque nós vamos identificar os efeitos destes homens nas suas lideranças e nos impactos que eles exercem na vida de seus liderados. O Zalmuna, então, é a sombra que foi retirada, a proteção negada, é aquele que não teve uma cobertura sobre sua vida. O Zeba significa o quê? Nascido num dia de sacrifício. Ou seja, alguém que nasceu num dia
de uma grande desgraça, de um sacrifício, de perda de vidas. Ou seja, uma vítima é alguém que nasce e ele tem um referencial de uma tristeza muito grande, que foi a perda de alguém importante. Por que que o Ziba e o Zalmuna, do ponto de vista de Gideão, eles têm que morrer? E quando a gente encara esses dois como personagens no reino espiritual, que vem para tirar a cobertura, que vem para transformar vencedores, como os irmãos de Gideão, príncipes, em vítimas, vítimas desses espíritos malignos, por que que eles têm que morrer? Por que que nós temos que identificá-los em nossa vida e trabalhar contra eles? Por que não podemos conviver com eles nem permiti-los viver? Primeiro, porque o Zalmuna existe para tirar toda a cobertura que nós temos e nós precisamos. Cobertura espiritual fala de proteção, cuidado, de autoridade de manto. Não esqueça que Zalmuna significa aquele que foi tirado o manto ou lhe foi negado uma cobertura. Então ele vem para tirar o manto, a cobertura de uma liderança, de uma família, como foi no caso dos irmãos de Gideão, aqueles irmãos, se me falha a memória, eram 7, todos eles deixaram suas famílias órfãos de líderes, desarranjaram o reino espiritual. E o Ziba existe para quê? Para sacrificar nossos sonhos e ideais, além de transformar vencedores em vítimas. O nome dele significa nascido num dia de sacrifício, uma vítima, e ele vem como um espírito maligno para exercer uma má influência na liderança, para quê? Transformar líderes, vencedores em vítimas. Pessoas que têm tudo para vencer, mas que se transformam em vítimas do ambiente em que vivem e da circunstância que cercam elas. São pessoas que têm caráter, qualidade, mas estão sempre dizendo: eu não consigo, é maior do que eu já sofri muito, eu não aguento mais, e sendo que elas têm da parte do Senhor a autoridade em suas vidas para exercer no seu lar, na sua igreja, ou quem sabe na sua vida profissional. Quantos vencedores você conhece hoje que se tornaram em vítimas? Quantas pessoas você percebe que elas iam num trilho de vitórias e de repente elas sucumbiram e agora a chama que havia nelas se apagou? Quantos no passado eram cheios de autoridade e certeza, confiança, mas na vida atual não passam de dúvidas e de medos, porque lhes foi retirada a cobertura ou o manto, né? Aquilo que lhe cobre como um príncipe, um rei, que é visível a todos, algo que cobre, que lhe dá aquela autoridade, está coberto e protegido. Vamos nos deparar nesse momento com os erros que o Jéter, filho de Gideão, primogênito, cometeu. Primeiro, o de ignorar ou se isolar no conflito familiar. Quando o líder ele não toma a posição que ele deve tomar nessa estrada ou caminhada da liderança, quando ele não equilibra o reino espiritual, como no caso do Jéter, que teve a oportunidade de equilibrar, de ser um agente protagonista do seu tempo, ele causa esse desarranjo. E no caso aqui, por que o Jéter fez isso? Porque ele simplesmente se isolou de um conflito familiar. Pense nisso. Ele ouviu falar que aqueles 2 homens mataram seus tios. E o que ele tem a ver com isso? É como algumas pessoas dizem: eu não tenho nada a ver com isso, isso não é comigo, cada um cuide de si. Isso é a oportunidade que o reino espiritual das trevas tem para assumir, para desarranjar, desequilibrar aquilo que precisa ser no dia a dia. O Jéter ele ignora, ele se isola do conflito. Outra coisa que ele faz é desprezar a dor da perda alheia. Ou seja, seus primos, sua parentela, estava sofrendo a morte daqueles homens, daqueles líderes. E qual foi a atitude de Jéter? Virar as costas para o conflito. Não quis se envolver com os outros. É aquele jovem, aquela pessoa nova, novata na vida ainda, que ele só pensa em si. Ele não está pensando na sua comunidade, na sua tribo, no seu grupo, quem sabe no seu Gessel, na sua igreja. Ele está pensando só nele. Ele está pensando só em como ele vai conseguir chegar mais altos na sua vida. Eu quero concluir dizendo que o nosso desafio hoje é de não ser como Jéter e se negar no conflito, mas da gente continuar.
Gideão vinha de uma história de batalha. Havia um conflito, ele estava restabelecendo a ordem. Né? Ele estava ali, começou tudo com os midianitas vindo, atacando o povo de Deus, saqueando, roubando tudo. Houve um desequilíbrio de forças ali. O Gideão é levantado por Deus para equilibrar as forças novamente, colocar cada povo em seu lugar. E Gideão está nessa saga, nessa busca. E essa busca ela termina com a morte daqueles 2 líderes dos inimigos. O Jéter é aquele que se enfraquece, é aquele que se nega a isso. E Gideão, então, diz a Bíblia que, a gente percebe no versículo 21, que os próprios Ziba e o Salmuna, eles falam para o Jéter, vem rapaz, vem contra a gente, porque o homem é a sua força, tal como a sua força é ele. Vamos para frente. E mesmo assim o Jéter se negou. Aí diz a Bíblia no verso 22, Gideão rapidamente, que já está mesmo no espírito de batalha, de luta, levantou, matou os 2, tomou os ornamentos que estavam nos daqueles 2, porque novamente há uma questão cultural aqui, né? Os reis do Ocidente têm seus tronos, tem toda a sua cetro, coroa, tudo. Naquela época, os líderes, né, de tribos, de nações, de povos, eles tinham esses ornamentos nos seus animais que o carregavam, que eram os camelos. Gideão, ele tira daqueles camelos o potencial de liderança daqueles 2. Ou seja, ele destrona, ele põe fim a um governo que estava sendo um governo corrompido e um governo de desonra e de desonestidade. Ele resolve, ele alinha, ele equilibra novamente as coisas no reino espiritual. Nosso desafio é esse, é tirar do Ziba e do Salmuna seus ornamentos e aquilo que o referencia como vencedor. Espero que essa palavra toque no seu coração, desperte você como me despertou. Ela sempre vem para nos animar e nos focar naquilo que realmente importa. Como dissemos no começo, sempre vamos estar lutando, mas cabe a nós definir, escolher quais serão as nossas batalhas, quais são as lutas que nós vamos enfrentar, aquelas que valerá a pena, o cansaço, o esforço que nós sempre estamos tendo no dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. A gente se encontra na próxima Igreja de Líderes. Bom, siga as nossas redes sociais, no Instagram, @Igreja de Líderes, no Facebook também, facebook.com/Igreja de Líderes, ou no youtube.com/Igreja de Líderes, onde você pode encontrar todas as últimas ministrações para abençoar a sua liderança e a sua vida. Até logo, se Deus quiser.